Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Corinthians, né? O timão que está no mercado, o timão que está se preparando para a próxima temporada aí. Vamos ver aí o que pode acontecer. Tem nomes aí na mesa do Corinthians, nomes que o Ramon Dias pediu, tá? Para a próxima temporada, tem novela e muito mais. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Preciso te atualizar agora sobre a chance de o Corinthians contar com o Richarlison. É bom que você, corintiano, tenha muita esperança. Mas meu amigo Pilhato conversou com o Richarlison e ouviu do atacante do Tottenham que o timão foi um daqueles que buscaram informações. Segundo o Richarlison, o Flamengo e o Fluminense fizeram propostas oficiais para a aquisição do jogador. O Flamengo, em definitivo, o Fluminense gostaria de ter o atleta por empréstimo. Já Palmeiras, Corinthians e Vasco sondaram a situação. Aquela história de tentar entender quanto é que custaria. Você teria disposição em voltar ao Brasil? Aquela coisa mais superficial. E nenhum clube brasileiro, pelo menos de acordo com o Richarlison nessa entrevista, tem chances de contratá-lo. Mesmo com a fase ruim no futebol inglês, tem sido mais reserva do que titular e com muitas lesões, o Richarlison está convencido de que tem que continuar na Premier League e assim será. Importante destacar ou lembrar também que recentemente o técnico do Tottenham indicou a contratação de um centroavante para a janela de inverno, que vai abrir nos próximos dias lá no futebol inglês. Mesmo com todo esse contexto, a ideia do Richarlison é permanecer por lá. Descartemos o nome do Pombo no futebol brasileiro. Mas antes vamos fazer uma análise, como a gente já fez do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. O elenco do Corinthians neste momento. Vai caber na tela, não? Pois é, o elenco não é pequeno, não. Vamos lá. A análise do elenco do Corinthians naquele esquema que a gente já fez. Fala, Vessa. Mas tem um destaque aí. A retirada do Verde no titular absoluto. Cara, isso daí é o destaque é verdade. Olha, eu não tinha reparado. Foi pleito seu. Foi um pleito Como é que ali, você uma troca faz de para os ideia. corintianos fazer para dirigir Exigência. nas cidades, o semáforo, como é que é? Quando vira não vermelho, não amarelo, Você passa. Você pode passar quando não tá vermelho nem amarelo. Estudou de fato na criação da Neoquímica Arena, antes de ter esse nome, ter um gramado de outra cor? No mínimo uma consultada dera, isso é verdade. É uma brincadeira, né, cara? Vocês gosto são a favor da preservação do meio ambiente, florestas e tal? A Gaviões fez um desfile uma vez sobre Amazonas e não tinha verde nas suas fantasias todas. Sério? O Lorenzo, quando faz aniversário, ganha os presentes, eu chego, tá tudo em cima do sofá. As tias e tal, eu vou olhando, esse vai trocar, esse vai trocar. É assim que é feito. Tem roupinha verde, nada. Trocar, Os tá vendo? E a gente que é excêntrico. Mas Muito tudo bem. Vamos lá. Então, prestem atenção. É o seguinte, em protesto... Não, senhor. Não, Sem senhor. essa, não. Então lá, titular absoluto vai ser em preto e não em Isso aí. verde. Compor elenco em marrom, amarelo, Cor de burro quando foge. exatamente, e negociável vermelho. Você Isso aí. sabe, só rápida história também sobre essa questão de cor, rivalidade. Teve um momento que os clubes organizaram, o único campeonato decente organizado por os clubes, a Liga Copa União 87, tinha um patrocinador, Master, a marca de refrigerantes mais famosas do mundo, que é vermelha. Sim. Isso, Certo? isso mesmo. Então ela estampava na camisa de quase todos os clubes. O Corinthians não, porque o Corinthians tinha outro patrocinador. Era mas quase Calunga todos e o Flamengo Lubrax. Era Isso, tudo os dois, No Sul tem um time que não pode usar vermelho nenhum, o Grêmio. E o Grêmio pleiteou junto à marca de refrigerantes o logo preto, como esse aqui. E foi? Preto foi? Logo preto. Como o McDonald's perto do Besiktas não é vermelho e amarelo. vermelho e amarelo. Por causa As da cores cor do Galatasaray. Galatasaray. Isso aí tá certo, é rivalidade. São coisas normais. Isso é o futebol, Vamos lá, tá bom. não é? É Tá isso. bom, tá bom. Já Faz viram parte. pessoa de verde aqui? Nunca? Não, os caras Quando eu fui lá não só ele. Quando eu entrei aqui, o pessoal lá de baixo, lá da roupa, falou assim, você tem alguma coisa que você não gosta? Eu falei, tem, eu não quero a cor verde nenhuma vez no programa. Ele falou, tá bom. Então É já isso, sabe. exigência, no contratual. Tá no Se fosse contrato. mudar o logotipo também que tá atrás de você. A Isildo Oliveira tá levando muito a sério essa conversa, fala que palhaçada, Vessone, ele manda aqui. Eu sei, tem gente que acha que é isso. Não mesmo. é, você Mas tem tem razão. gente que acha que é, mas eu respeito, porque isso é uma coisa individual. É lógico. Cada torcida. Você pode achar uma bobeira e tá tudo certo mesmo. Tirou ele de verde. Então, não, isso aqui é azul, É né? um azulzinho escuro. Um azulzinho. Bonita essa cor, aliás. Massa de cinza, Arnaldo de cinza, Vessa de preto. É isso aí. E assim estamos hoje. E vamos lá, analisar o elenco do Corinthians. Começar com o goleiro Hugo Souza. Bom, titular absoluto. Encontramos com ele outro dia, né, Arnaldo? Encontramos. Cara grande muito homem. gente fina. O cara é grande, hein?
cara é grande. Idade boa ainda, né? 25 anos e tal. Titularzaço, né? E aí, ó, vamos combinar, hein? Baita de um acerto da diretoria do Corinthians. Né? Tava- Ele perde o Castro, que é mais ou menos como o São Paulo perdeu o Ceni, o Palmeiras perdeu o Leão, sei lá. Marcos. O 20 Marcos. dias depois, né? o Carlos Miguel. Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel é bom. 20 dias depois o cara pirulita também. E agora? Tentou o Donelli, que a gente vai falar daqui a pouco. Vai lá e pesca o Hugo Souza, que tava meio... Chaves de Portugal. Tá meio perdidaço esquecido. ali, é. Baita acerto, hein, Massa? Sem dúvida. E por 1 milhão de euros só, né? No meio do futebol maluco, barato, esses né? valores todos que nós estamos... Daqui a pouco nós vamos falar os valores do Palmeiras. 1 milhão de euros, sinceramente, por um goleiro titular é muito pouco no futebol de hoje. Não é? É muito Um pouco. cara... Mas já tá pago ou ainda tá enroscado? Agora a história adquiriu. morreu. Empréstimo adquiriu 800 mas paus. enfim. Alguém emprestou pro Corinthians. 50%. Pro Flamengo resolveu a história. Não. 60. 60%. E ficou 40 com o Flamengo. Numa possível venda futura. Aí o Flamengo vai ganhar bem também, enfim. Sim. Se der tudo Quantos certo. anos ele tem? 25, eu acho. Tranquilo. Bom goleiro. Não muito sai bom. mais pra fora. Não? Excelente aquisição do Não sai mais pra fora? 25 anos. É, acho que agora é difícil. Já que pare. foi, já bateu A lá. não ser um Arábia. Ah, isso tudo bem. Beleza. Aí vai. Então tá. Hugo Souza, titular absoluto. Acho que não tem muita discussão não tem. né, sobre ele. Não tem. Aí o Donelli, que o Corinthians falou, não, tem o Donelli lá na base. Jogou um jogo, chegou o Hugo Souza. O Donelli nessa transição que você acaba de dizer, ele se deu uma salvada, né? Foi ele que falou, vamos lá, garoto, é você, a sua hora chegou. Ele joga 3 ou 4 jogos. Inclusive, Renova o contrato, né? renova nesse Pra jogar. para jogar, ganha ali mais uns anos de contrato, pega o pênalti contra o Cuiabá, que acaba sendo fundamental o pênalti do Pita, tinha tomado 1-0, ele pega o pênalti, mantém vivo, e no final o Matheus Bidu empata e o Corinthians termina o Brasileiro aí com uma derrota só em casa pro líder Botafogo, porque ele salva aquele 2-0. Vai compor elenco, mas eu não ficarei surpreso se o Corinthians trouxer um terceiro goleiro para brigar e até tentar ultrapassar o Donelli. Eu não ficarei surpreso, a janela nem abriu, mas guardem essa isso? informação. Porque eles acham que o Donelli ainda talvez possa ganhar uma rodagem, se eles trouxerem um cara com uma idade até um pouquinho... O Donelli é jovem, ainda tem 21, 22... Sei lá, traz um cara de 24, 25, que vai pôr um pouco mais de sombra no Hugo e deixa o Donelli para dar uma rodada aí em outros clubes, rodar um pouco, porque goleiro joga pouco. Então, acho que é um movimento que não está descartado contratar um zagueiro aí, uma oportunidade de mercado e tal, Ainda sobre o Hugo Souza, tem gente falando assim, pô, mas é cedo ainda pra falar que o cara é um acerto. Também acho, mas neste período ele foi um acerto brutal, jogou demais. Também acha que é? Eu acho que tem que ter calma. O atual recorte, né? Recorte. O recorte é excelente, mas a gente tem que ver o goleiro, longevidade, a gente tem que ver constância, a gente tem que ver um Corinthians no modelo de jogo, no momento, né? No momento ruim. Então, calma. Mas, pô, neste momento, 1 milhão de euros. O que você ia falar, não? Coisa... Não, ele é um acerto, mas eu acho que a única coisa que é precipitada a gente falar é que ele é o sucessor do Cássio e ponto. Ah, não, isso nem acho. Porque essas situações já ocorreram com... Você citou lá Rogério Ceni e Marcos, já ocorreram com outros goleiros que começaram muito bem depois desses históricos de décadas e décadas e depois não conseguiram manter e saíram, né? E caíram em desgraça. Tem vários exemplos. Né? Quem saiu no Magrão no Esporte, aconteceu isso, o Arley no Goiás também. Caras muito assim é duro, né? O Fábio no Cruzeiro. E às vezes o primeiro vai bem, sei lá, então, e aí, tipo, né? E não consegue manter aquela situação, porque substituir um goleiro desse é substituir por um bom tempo, não é por uma temporada, nem por 2, nem por 3. Passou por isso, lembra? Solitinho, depois teve o César, aquele goleiro baixinho. Quando o Ronaldo sai também, né? Depois tem lá Maurício, todo mundo, porque era o Ronaldo, o cara passou 13 anos no Corinthians. Então, mas aí que tá, vamos lembrar dessa época então. Quando tem condição, tá, Tirone? Não é uma coisa assim. O Corinthians tinha Carlos Valdir Pérez e Ronaldo da base. Carlos Valdir Pérez era o goleiro da seleção nas Copas do Mundo. Valdir Pérez, goleiro de 82, Carlos de 86. O Corinthians tinha Carlos, Valdir Pérez e Ronaldo. E quem acaba jogando... Pro Ronaldo conviver com os dois foi fundamental. Quando ele teve uma brecha, ele pegou e tal, tchau. Mas o Corinthians, ele era o terceiro, né? Menino, né? Então,
Eu acho que seria interessante o Corinthians ter um goleiro mais experiente. Mais experiente que o Hugo até. Qual é o melhor acho, goleiro da história no do elenco. Corinthians, Veste, na sua... Cássio Ramos. Eu costumo dizer que o Cássio é o maior, o Dida é o melhor, tecnicamente, e o Ronaldo é o mais identificado. É assim que eu tento sair dessa situação entendi. para falar dos três, que são 3 grandes goleiros mesmo. O Gilmar, do Santos Neves, lá do Então, aí é mais difícil, né? É difícil. Também não tenho entendi. muito. Cássio Ramos, né? Cássio Ramos. Bom, o Donelli, então, compõe elenco. Compõe Estava elenco. falando sobre o Donelli, compõe elenco. Vamos à zaga. André Ramalho. Titular. Titular, Belo acerto, hein? Um belo acerto. Acharam lá o veio cara. livre do PSV, gastou com salário e luva, mas estava livre, tinha sido campeão no PSV, levantou a taça do último campeonato holandês. Aliás, uma informação agora, o Corinthians está tentando o Mauro Júnior, que era meia, é daqueles brasileiros que saem muito cedo, que a gente não conhece, estava no Desportivo Brasil, vai para o PSV, está vários anos lá, ainda está jovem, 25 anos, ele era meia, agora virou lateral esquerdo de uns 2 anos para cá, lá no PSV, jogou com o André Ramalho, imagino que o André tenha dado o aval, e o Mauro Júnior está sendo conversado, está final de contrato dele mais 6 meses só, e pode estar vindo também. Fala, É esse tipo de jogador que eu tava falando ontem, o Arnaldo ficou bravo Tá comigo. apontando pra mim, não tava entendendo. Explica. O que foi, Márcio? É esse tipo de jogador que eu tava falando ontem no programa. Sem direito. É isso. Né? Esse é um bom exemplo de boa pescada, hein? Pode até não dar Precisa certo. ver se vai jogar, Isso. né? Eu tô falando de perfil. Isso, é isso, é o jeito. Não, tô falando sobre o André Ramalho. Sim, o André Foi uma bela isso aí é fisgada. uma bela O André, eu tinha feito vários jogos do PSV na Eu não pela conhecia TV ele, Cultura, pra ser sincero. Tava muito jogando bom bem jogador. lá, né? Jogando bem, tem liderança, tem versatilidade, jogava de volante, jogava de zagueiro, na sobra, nos outros lados. E pra mim esse Foi um cara tem um acerto, negócio de fora de campo que é incrível, a cabeça que ele tem, o comando que ele tem, tanto que viralizou agora, tanto com o Hugo Souza contando e ele também contando, como ele comanda a caixinha. Então, os jogadores que vão chegando atrasado e tal, e ele vai fazendo a caixinha, e ele é chamado de André o Chatão, pelo elenco todo. Porque ele vai e escreve no grupo de WhatsApp, prezados senhores. Aí os caras já vêm, lá vem o Chatão, lá vem o Chatão. Ele fala, esse, os valores são esses, em 48 horas eu quero o Pix na conta, e ele que cobra os caras, ó, vocês, o seu valor é esse, seu valor, e ele passa a relação, tem o Excel que ele vai cuidando. Então, você percebe que é um cara nesse nível de entendimento, liderança, e esse tipo de cara em grupo faz diferença, Fazer queira um ou não, cursinho com ele do faz Excel, diferença. Nossa senhora. Bom, então titular absoluto, bela escolha do Corinthians, né? Achar o cara lá no PSV. Kaká, pau da imprensa. Aí, né, Vessone, vão ter 3 nomes. susto, mano. Ele falou, levantou fácil. Vão ter 3 zagueiros depois do André Ramalho. Era difícil apontar o outro titular, porque tivemos momentos diferentes dos 3. Hoje, dos 3, qual que você considera? É o Gustavo. Gustavo termina a também. temporada. Pela parte final. E ele já tinha feito bom, porque ele era usado no mata-mata, só que no brasileiro, quando jogava os titulares, ele estava fora. Ele é muito bom jogador. Ou jogava o André e Félix ou o André e Kaká. E o Gustavo só, joga lá, Red Bull, joga o Grêmio. E ele jogava, só que aí na reta final ele toma a posição e virou André Ramalho e Gustavo Henrique, já com a experiência de Santos, de Flamengo, de Fenerbahçe. Também saiu livre lá do Valladolid, ele sai livre lá, chega com problema de déficit muscular de uma perna para outra, o Corinthians cuida dele e ele dá uma resposta muito boa, ainda mais por ser livre. O Kaká veio emprestado do time japonês, tinha sido revelado ali pelo Atlético Paranaense, pelo Cruzeiro, na verdade, passou pelo Atlético, estava lá perdidaço no Japão, também chega de graça por empréstimo, mas ele bateu metas e o Corinthians agora em janeiro compra ele por $2 milhões, 60%, e ele vai ter que ser definitivo porque já bateu as metas, está no contrato. E o Félix é o cara mais complicado pelo valor, né? Nós estamos falando de um zagueiro de $6 milhões, que ainda com Rubão e tal, tira do Santos Laguna, tem parcelas aí a ver, pagar pra caramba aí. Já teve atrasado em 24, tem que pagar em 25. É zagueiro da seleção equatoriana, perdeu a titularidade recente para um garoto que está jogando a Premier League, eu esqueci o nome dele, mas está jogando a Premier League de 20, 21 anos, perdeu a titularidade depois de muito tempo de seleção equatoriana. Mas eu considero o Corinthians tendo 4 bons zagueiros e está tentando o 5º, porque o Caetano, que a gente já nem pôs na relação,
tá pirulitando aí. Então, pra mim, a zaga titular é Gustavo Henrique e André, e os outros dois compõem elenco numa boa. Então, Kaká e compõe Félix os votos. compõem elenco e Kaká e Félix compõem o elenco e Gustavo Henrique titular. Então tá, já. Essa é a minha visão. Detalhe que o Gustavo Henrique, o autor daquela frase, eu não vim aqui para lutar contra o rebaixamento, eu vim aqui para ser campeão, né? Não, botaram Opa, verde. botaram verde. Opa! Pode. Sistema certo, o sistema entende. Provocação da Aê, produção. O sistema entende. E acho que o Félix, muito por conta da seleção e das datas FIFA em profusão, ele vai perdendo espaço. Chega, machuca, tem que ir para lá, tal, não sei o quê. O jogador estrangeiro que ajuda muito o time na hora dessa situação, a gente vai ver aqui quais são os jogadores de data FIFA. Essa é a preocupação para mim com o Memphis para a próxima temporada. Ele é fixo, né? Não é que ele vai de vez em quando, ele é fixo. Começa por ele ali, então... Mateuzinho, teve lá, vai, não vai, paga, devolve, treina, devolve pro treina Flamengo. Sem contrato. Que treina sem contrato, não sei o que lá, tal. E tinha o Fagner. Falava assim, não, o Mateuzinho chega aí pra ser o reserva, tal. O elenco, acho que inverteu. Não, foi o contrário. O Arnaldo resumiu bem, inverteu, ele chega com aquela desconfiança, sobretudo quanto pagaram, né, 4 milhões de euros, todo mundo achando absurdo e tal, só que no final ele termina o ano, sobretudo com o Ramon, fazendo grandes jogos, melhorando demais na mão do Ramon, titular absoluto, ninguém nem pede o Fagner tem uma idade avançada e tal, até hoje eu não entendo a renovação de 2 anos do Fagner, sinceramente 25 e 26, eu não entendo porque deram 2 anos e não mais um só. Mas assim, eu acho que hoje você tem um zagueiro jovem, 24 anos, vigoroso, que vai jogar várias vezes, e um Fagner, se necessário, entrar. Eu acho que a lateral do Corinthians, nesse sentido, com esses dois, está bem tranquilo ali. Mateuzinho titular, Fagner, na minha visão, opção de banco. É isso, é indiscutível hoje em dia, né? É indiscutível, não tem nem como discutir. Também acho estranha essa renovação por 2 anos. Mas... Agora, o Mateuzinho, que chegou meio que, o Flamengo não quer, não sei o que e tal, pô, o Mateuzinho, ele se firmou bem, né? Sim, com aquela coisa de corintiano desde criança, trouxe as fotos dele de criança com um bolinho de 8 anos, tudo coisa, porque ele é lá do norte do Paraná, onde tem muito corintiano, né? Morou lá há muito tempo. E, cara, foi absorvendo. Antes ele tinha uns memes ali, davam umas peitadas estranhas, cortavam aquilo, virava meme. Foi melhorando e termina num nível bem bacana, como boa parte. O recorte final é muito difícil, né? Muitos caras bem e tal. Retrato do Corinthians na temporada. Primeiro semestre, memes. Segunda temporada, heróis. Memphis. Memes na primeira, Memphis na segunda. Boa. Pô, essa posição, quem tiver saúde joga, cara. Essa é como a seleção brasileira. Lateral esquerdo titular, lateral direito titular da seleção brasileira é o Wanderson, que jogava no Grêmio mais ou menos como titular. O Mateuzinho é um bom jogador. Não tem muito essa... Né? Agora, a questão do Fagner é como o Fagner vai se comportar literalmente no banco. Exato. Em termos de motivação, mobilização, se ele vai criar barriga, se ele vai competir pela posição. Não. Eu acho que a questão da liderança já está sendo atropelado na liderança, no elenco, com essas novas lideranças, né? Então ele fica diferente do Romero, na minha opinião. A atuação e a postura do Romero, para mim, é muito mais importante hoje do que a do Fagner. Qualidade técnica ele tem para jogar, muitas vezes, sobretudo quando o Corinthians atuar em casa. Mas eu aguardo uma reação do Fagner. Esse ano foi bem ruinzinho dele. Aí, agora, Palácios. Chegando, uma contusão lá. A frase do Massa do Rômulo, não sei. Ninguém sabe, né? Ele tem 42 minutos de Corinthians no campo. É o que ele jogou. Então, Mas ele se recuperou, ao menos? Ele operou, a coisa não aconteceu, teve que reoperar, fez outra operação e agora fecha o ano aí. E vamos aguardar. A princípio tá bem, começa a pré-temporada de 25, mas eu não tenho diagnóstico. O cara foi para a última Copa do Mundo. Ele não deve ser um jogador ruim. Mas hoje compõe elenco porque eu não tenho outra coisa do que falar, porque a gente não sabe como ele vai se comportar em campo. Coisa, hein? Chegando e... Então, mas eu acho que isso não compromete, desculpa, Márcio, não compromete o bom trabalho desde o início. Por isso que para mim era... importante a gente jogar os nomes aqui de scout do Corinthians desde o caos na troca de poder e troca de todo mundo até o Memphis Depay. Uma coisa esse cara jogou não sei quantas partidas na Major League Soccer, ele jogou a Copa do Mundo, é rápido, canhoto e tal. Outra coisa uma vez
contratado, indicado, acertado, passa pelo exame médico. Como é que é o exame médico? Você tem que virar o cara do avesso. Em tese, o que o Corinthians fala é que ele veio com uma lesão. Já veio com uma lesão. E que agravou a lesão dele. Isso é uma barbeiragem interna que não tem a ver com a captação dele. O cara vê lá. Sim. São 40 partidas por ano na Major League, o cara jogou tipo, 38, todas as partidas eu vou trazer. Agora, você assinar... Por que tem exame médico no jogador de futebol, antes da assinatura do contrato? Para ver se o cara está completamente inteiro. E parece que alguma Naquele momento, para quem não lembra, trocou-se o chefe do DM, veio um cara que era do São Paulo e tudo mais, mas já aconteceu, já operou, já reoperagem e tal, e agora vamos ver como vai ser em 25. Mas eu colocaria compor elenco porque a gente não é diagnóstico, nem Ele não bem... vai dispensar, vocês vão ver, né? A gente não vai dispensar ninguém no Corinthians, você tá vendo, Massa? Palácios compõe elenco. Não, eu poderia pôr o dispensado pra ser... Mas aí Não dá nem pra saber. Com o cara, Últimas notícias do Timão. Guilherme Arana no Corinthians e diretoria busca Richarlison. Segundo a ESPN Brasil, a diretoria corintiana tem interesse em trazer de volta o lateral esquerdo Guilherme Arana. A ideia é oferecer uma proposta por empréstimo de uma temporada, visto que o Atlético Mineiro não jogará a Libertadores e busca reduzir sua folha salarial. A outra opção que a diretoria irá propor é oferecer uma troca de jogadores, deixando uma lista com alguns nomes para o Atlético Mineiro escolher. Guilherme Arana é cria das bases do Corinthians e ainda tem uma grande identificação com o clube. Deixa aí nos comentários se você aprova o retorno de Guilherme Arana. E o paraguaio Romero finalmente renovou o seu contrato com o Corinthians. O artilheiro da Neoquímica Arena resolveu aceitar a proposta da diretoria de 1 ano de contrato com salário mensal de R$1 milhão e está confirmado até dezembro de 2025. E segundo o Pilhado, o Corinthians fez sondagens ao atacante Richarlison do Tottenham. Segundo a fonte, a ideia da diretoria era entender dos valores para contratar o jogador. A informação foi dada pelo próprio Richarlison, que é amigo do apresentador. Entretanto, a vontade do atleta é permanecer no seu clube ou em algum outro clube do continente europeu. Além do Corinthians, Flamengo e Fluminense também sondaram o jogador. STJD manteve a multa da cabeça de porco lá do Corinthians. O Corinthians recorreu e tudo, mas vai ter que pagar mesmo R$60 mil. O Mano paga essa porra logo. Aí. O Mano faz o Mano, inclusive, ele tinha que cobrar daquele idiota que fez o negócio. O Mano vai pagar ainda 180, que ele fala assim, é por essa que jogaram e mais 2 que nós vamos jogar no futuro. 60 mil é grana, cara. Então, mas tem torcedor que é otário, Mota, e dá risada ainda. O Corinthians tá fizeram ele dependendo famoso, até né, de mano? vaquinha pra pagar a arena. Então, é um clube que vai ter que pagar agora 60 conto. Por causa da atitude do idiota aí que muita gente achou engraçadinho. Fizeram ele Vocês famoso, sabem né? que durante o jogo do Corinthians, eu conversei com ele no intervalo de jogo, na nossa transmissão, com o rapaz que tava fantasiado ainda de palhaço ali, ele tava ali. Perguntei pra ele se ele tinha algum arrependimento, o menino que comprou, que pôs na internet, que levou pra lá. Mas teve mais 2 envolvidos. Que jogaram dentro de campo. Esse foi aquele que comprou. Ele falou que não se arrependia de nada, que faria de novo, que tudo certo. E torcedores ali tirando foto com ele. E ainda o Lima ainda falou na transmissão: quero ver o ano que vem, a hora que sair as punições, se esses torcedores vão apoiar que põe esse cara dinheiro, de novo. né? Não teve uma punição pro não teve clube, uma punição esportiva. Sem não poder jogar dentro do campo e tal. Porque se tivesse, imagina só, o Corinthians numa situação difícil, ficar 3 jogos sem jogar na arena. Não, hoje o torcedor que vai a qualquer estádio e atira qualquer coisa dentro do campo de futebol, ele tá colocando em risco o futuro do clube na competição. Porque você perde mando, você paga a multa, você atrasa o jogo, uma série de coisas, não dá mais pra conviver. Eu sou da época, eu sou da época de ir no estádio, o Mano também, o Sombra, o Bar, tal, o Quintino. Que os caras jogavam chinelo havaiana dentro do estádio. Jogava rádio, radinho, pilha, pilha do radinho. Pilha. E era aquelas pilhas grandes, hein? E passava tudo numa barra, era engraçado. Que legal, olha lá o chinelo voando e tal. Não dá mais, gente. Os tempos mudaram. Quanto que é a renda do jogo do Corinthians? 2 milhões? 2 milhões e meio, então, 2 milhões e 600. 3 jogos fora, filho. Imagina. Então assim, o torcedor que faz isso hoje em dia, por isso, né, mano, que tem muitos torcedores que, ao observarem que tem algum torcedor fazendo isso, já aponta o dedo pro cara, já dedura o cara. As câmeras pegam tudo hoje, né? Pois Vamos lá. O Corinthians prevê um recorde, viu, Mano e De Paula, de patrocínio da camisa ano que vem de 212 milhões. Por quê? Essa parte aqui do ombro aqui, eles vão, em vez de vender para uma pessoa... Omoplata. Eles vão vender para 2 patrocinadores. Então um vai ser um aqui e outro aqui.
né? A parte do rabo aqui, da camisa, de trás... Rabo é onde tem o teu clube. Que, né? Eu falo rabo aqui, como é que é o nome? Cox. Não é no cox, aqui a parte de trás. Né? Da barra. Fala barra, né? Não pode falar rabo. Não, da mano. barra vai vender também. Então, esses 3 lugares aí, eles vão fatiar a camisa. Não vai ser tipo patrocínio de um patrocinador só, né? E eles vão fatiar para poder arrecadar mais com a camisa. Então, a previsão do orçamento para o ano que vem da camisa do Corinthians será de 212 milhões. Eles falam que é difícil chegar a esses números, mas eles vão tentar, né? Vai lá, mano. Não, De Paulo, eu acho que é possível sim, cara. O Corinthians hoje é o time que todo mundo quer ver e todo mundo quer jogar. Inclusive, basta você ver aí as situações que envolvem o Corinthians. Olha, é incrível esse amor próprio do Mano, é uma coisa maravilhosa. Amor próprio não. Isso aqui chama-se imparcialidade e ver o futebol de maneira isenta e imparcial. Ô Motinha, diferente do que já foi, o Corinthians hoje é um time que, dentro da sua dificuldade financeira, ele tá conseguindo aí sim ser um time extremamente competitivo. Tanto que, De Paula... Ô De Paulo, se a gente parar pra analisar, o Corinthians aqui dos times de São Paulo é o que menos vai ter que sair correndo pro mercado. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras tá tendo que fazer uma mudança de coleção no teu armário, saindo do outono pra entrar no verão. O Corinthians não, ele já tá com teoricamente um armário pronto e vai ter que sair correndo aí pontualmente pra contratar 2, 3 ou quem sabe até 4 jogadores pra reforçar o elenco, não o time. Porque o time do Corinthians hoje de 1 a 11 é um time extremamente competitivo. E, ô Quintino, diferente de outros momentos, cara, você pega, por exemplo, o Depay. Ele trouxe pro Corinthians aí uma visibilidade, claro, não dá pra comparar com o Ronaldo Fenômeno, tá? 2009 ali, quando o Ronaldo chegou, era uma situação ali que era totalmente diferente. Porém, a vinda do Depay dá uma aguçada também no mercado. Tanto que a gente viu agora aí, negócio do Pogba, sabe, numa dessa aí, é difícil trazer, mas assim como era difícil trazer o Depay também. Então eu tô com uma expectativa assim, De Paula, que ano que vem o Corinthians feche no azul, cara. Boa. Ó, o Corinthians teve na expectativa, tanto vai perder uma aposta, né? Calma. Não vou perder. Deus é bom o tempo todo. O Corinthians teve 2 jogadores convocados aí pra Sul-Americana, né? O Sul-Americana do Sub-20, Sul-Americano Sub-20. E aí o Bruno Bidon, né? Que é Breno. Breno Bidon foi convocado, vai ficar aí quase mais de um mês fora. Vai prejudicar no Paulista, né? Porque ele não é titular? Titular, hoje ele é titular. Então, ele vai ficar do dia 23 ao dia 16 de fevereiro. O Breno Bidon e o Felipe Longo, que é o goleiro reserva, né? É reserva do Donelli, né? O Donelli que costuma ficar, é o terceiro. Mas o que acontece é o seguinte, mano, até tava ouvindo uma declaração do staff do Breno Bidon, né? A pandemia fez com que alguns jogadores que já estavam, entre aspas, prontos àquela época para jogar, fizeram com que eles não aparecessem tanto, porque parou o futebol, né? O Breno Bidon é um desses, ele vem muito bem na base do Corinthians já desde o Sub-17, né? E agora, com essa oportunidade de uma convocação para a seleção brasileira, ainda que para um sul-americano, para jogar uma competição sul-americana, não, já foi. Mas jogar um sul-americano Sub-20, com uma exposição, queira ou não queira, aqui, é interessante pro jogador, pro Corinthians e pro staff também. Pra vender, né? Então, e assim, é o Campeonato Paulista. Hoje em dia o Corinthians tá servido ali no meio de campo pra jogar no lugar do Bidon. Você tem Alex Santana, sabe, que é jogador que entra e dá conta do recado. Você tem o próprio Carrídio, que pode fazer aquela posição. Então, assim, claro, é titular. Mas pro Paulista, é até interessante que o moleque jogue, né, mano? Pra ser até visto, porque, lembrando, o Corinthians também vai precisar vender jogador. Tá contratando, mas vai ter que vender jogador. No ano passado vendeu o Wesley, o Gabriel Moscardo também tinha ido, tal, mas precisa vender jogador. E o Breno Bidon, mano, ele é vitrine, moleque, joga bola. Quando que é a preliminar da Libertadores, gente? Por favor. Fevereiro. 19 de fevereiro. 19 e 26. Vai perder também o primeiro jogo aí. 19 e 26. Mas aí que tá. Mas independente disso, eu acho que o Corinthians ele não depende, apesar da titularidade, do Bidon para passar do Universidade Central da Venezuela. Agora, com relação aí ao que eu falei de fechar no azul, De Paula, passa também aí pela venda do Bidon. O Corinthians, assim como todo clube brasileiro, ele depende de pelo menos uma venda para conseguir aí fechar as contas no azul. E São Paulo precisa umas 5. E o Corinthians não costuma... E o Corinthians é um agravante, né, mano? Não costuma vender muito bem, né? Sim.
É verdade, De Paula. Apesar de ter saído recentemente aí o Murilo, foi uma boa venda. O Corinthians ter conseguido vender o Pedrinho também, que tinha sido uma boa venda. Mas, cara, com relação ao Breno Bidon, o próprio jogador, o Quintino, a família dele, o staff dele, já tinha solicitado mesmo ao Corinthians aí não pedir a licença para a convocação dele, caso ele fosse convocado, já em meados de novembro. O pessoal já tinha combinado com a diretoria aí para não pedir que ele deixasse a convocação de lado para continuar no clube. E para o Corinthians, como o De Paula falou, é interessante. É uma baita vitrine. A gente sabe muito bem que essa sim é uma seleção que vende. Não é a seleção olímpica, a seleção que vende é essa sub-20 aí. Então, nesse ponto aí, cara, o Corinthians que tá precisando realmente vender jogadores aí pra ajudar na composição e pagar contas, o Bidon possivelmente é um jogador que deve deixar o clube aí em 2025. Eu gosto desse menino, acho que ele é bom jogador, viu? Ele é bom jogador mesmo. Teve uma arrancada aí o ex-volante do Corinthians, Ederson. Com passagem lá em 2020, 2021, né? Fez uma notificação extrajudicial com o Corinthians aí pedindo... Mais uma? 3,1 milhões. Né? Mas é aquela história de sempre, né? FGTS, essas coisas todas, de imagem, tal, né? Não é não, viu, Motinha? Pra falar a verdade, ele tinha direito, acho que é 40% da transação lá do Corinthians quando vendeu ele, acho que foi pro Salamanca, De Paula, foi esse time aí. Foi um time lá da Itália, depois ele foi pro Atalanta, tá escrito aqui Atalanta. Então, é que ele era primeiro do time. Era um time pequeno da Itália, tem razão, mano, só me lembro o nome. Mas aí ele tinha, o Corinthians não pagou pra ele, mano? Salamanca, essas coisas. O Corinthians não pagou pra ele? Motinha, porque eu não sei qual era o percentual que ele tinha direito, Mota, naquela oportunidade, mas ele tinha um percentual, cara. E aí quem não pagou, pra variar, foi aquele tapado daquele último presidente, que falou que não estava preocupado em pagar, em ganhar títulos, ele queria pagar dívidas. Porque esse acordo, ele deveria ter sido feito, De Paula, salvo engano, ele deveria receber 4 parcelas, 2 em 2022 e 2 em 2023. Quem que era o presidente na oportunidade? Ele foi vendido em 2021, o mandato do Corinthians é trienal, ou seja, quem que era o presidente? Salernitana, viu, mano? Oi? Salernitana. Tem que pagar o cara, a bucha sobra pro atual presidente. Assinar, né, o atual presidente. Cara, assim, até o Augusto falou aqui com a gente, mas assim, quando o cara assume, ele sabe tudo o que tá acontecendo lá dentro. Ele sabe que vem pemba, ele tá ciente de absolutamente tudo. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque tem um negócio pintando aí, hein? Pedro Raul por Eric, meio-campista do Atlético Paranaense. Bom negócio, hein? Breno Bidon fora, eu vou te explicar essa situação. Entrevista de Héctor Hernández, lá na Espanha, e também Guilherme Arana tentado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos junto. Vamos separar os assuntos aqui porque não para, né? Todo dia tem alguma notícia nova, algumas mais especulativas, outras mais confirmadas. Só uma frasezinha aí relacionada ao Lúcio, ao Luciano Acosta, que realmente o Corinthians negocia, ele foi oferecido, o Corinthians gostou da ideia, já buscou informações. Eu tinha dito que ele havia encerrado o contrato com o FC Cincinnati, lá dos Estados Unidos, mas não, ele tem contrato até o fim de 2026. Então, como ele ganha um salário de 2 milhões de reais ou perto disso, na conversão brasileira, um salário pagável para um jogador que a comissão técnica se apaixonou, porque ele é brilhante realmente, chegou a ser MVP na última temporada, surgiu no Boca Juniors, é um astro da Major League Soccer, volta e meia é considerado como um dos melhores jogadores, tem muita influência direta no jogo, chegou a negociar com o PSG há uns 3, 4 anos, mas o negócio acabou não acontecendo, é rei nos Estados Unidos e deitaria aqui no Brasil. Mas ele tem um contrato mais longo do que eu imaginava, e com isso o Corinthians, dentro do modelo de negócio proposto aí nos últimos tempos, espera o jogador rescindir para poder negociar apenas com o atleta, com luvas e mais o salário. Ou uma negociação envolvendo empréstimo. Essa é mais difícil, porque não é interesse, né, dos clubes norte-americanos, né, ele já tem 30, 31 anos, mas não é interesse negociar um jogador que lá está dando bem, está dando resultado, está tudo certo com ele. Então talvez ele tenha que rescindir, abrir mão de algum valor, para quem sabe querer jogar no Brasil, ao lado do Memphis, ganhar um salário talvez até maior, não sei. Seria uma grande contratação, mas não é um negócio muito fácil, não. Vamos falar desse possível negócio de Pedro Raul por Eric. Vocês sabem, o Eric, meio-campista do Atlético Paranaense, o Corinthians até
formalizou uma proposta durante o ano de 5 milhões de dólares por esse jogador e o Atlético recusou. Porque o Furacão é muito difícil de negociar seus jogadores. Eles têm uma política lá, o Petralha, cara, eles não reforçam, inclusive, equipes rivais, né, que estão dentro do cenário brasileiro. Para negociar é um parto, os caras não abrem mão. É que, claro, quando você cai para a segunda divisão, muda toda a tua perspectiva, né? Você perde receita, você perde prestígio, você tem altos salários, então você tem que reordenar as contas e aí passa a não ser mais um problema, né? Porque até estarão em divisões diferentes. Daqui a pouco na Copa do Brasil se enfrentam, mas assim, não é um impeditivo, né, para você poder negociar. E aí agora pode ser que dê jogo, porque estamos falando de uma proposta que o Corinthians fez lá atrás, que hoje seria maravilhosa. E aí o Pedro Raul interessa ao Atlético Paranaense. E aí seria um negócio praticamente taco a taco, porque o Corinthians também pagou 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Então, na medida em que o Atlético procura um centroavante e daqui a pouco tem uma grande moeda de troca, que é o seu meio-campista volante /volante Eric, numa função que o Corinthians até se reforçou bem, não precisaria hoje, mas você troca prejuízos, né? Você tem um jogador que dentro do nível de competições que o Corinthians vai enfrentar, acaba se tornando uma reposição interessante. E o Pedro Raul dificilmente vai jogar, recebeu muito poucas oportunidades, foi uma contratação muito, assim, que se verificou como até, de certa forma, assodada, né? Porque o clube precisava de um 9 naquele momento e contrata sem fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Se era o Pedro Raul realmente esse cara a ser contratado. 5 anos de contrato, 750 mil de salário, 5 milhões de dólares, realmente um investimento que ficou... o custo-benefício ele não é bom, né? Então, assim, você repassar para o Atlético e pegar um jogador que acho que até vai jogar mais vezes... O grande problema tá nisso também, né? O salário do Eric não chega nem perto do salário do Pedro Raul. E como é que faz? Como é que ele continua ganhando esse salário no Atlético? E ele vai querer jogar uma Série B? Às vezes os caras batem o pé e não querem sair, como já aconteceu em outros momentos. Enfim, o fato é que existe essa informação do Vinícius Furlan, do canal 3 Pontos, que deu essa notícia dessa negociação. Beleza? Vamos seguir. O Guilherme Arana foi tentado pelo Corinthians, eu esqueci de falar isso no vídeo anterior, e aí estou trazendo agora para vocês aqui. O Corinthians fez uma sondagem sobre a possibilidade de repatriar o jogador, que até renovou recentemente com o Galo, não fez uma temporada muito boa, aliás o Galo não fez, né? Então alguns valores que a gente conhece do Atlético Mineiro, eles não estiveram numa fase muito boa e você sabe, né? O Guilherme Arana tem um livre trânsito no Parque São Jorge, com o torcedor alvinegro, pelo menos eu imagino dessa maneira. Chegou a frequentar a seleção brasileira recentemente, mas não fez uma temporada no nível que a gente conhece do Arana, como outros tantos jogadores do Atlético. Então, o Corinthians ainda está avaliando se vale a pena contratar um lateral esquerdo, pelo crescimento do Bidu, pela possibilidade do retorno do Palácios. Mas sempre é bom, né? Ainda mais o Arana, que joga em várias funções, o cara que evoluiu muito, joga na ponta, joga de meia, joga de lateral, mas o fato é que o Atlético Mineiro não abriu conversas. Então, como ele tem contrato até o fim de 2027, não quis nem saber, nem negociar, foi apenas uma sondagem, uma tentativa e o Atlético já vetou. O Héctor Hernández, vocês vão lembrar, o galã mexicano, para muitos, né, jocosamente, 29 anos, o atacante espanhol, que estava no time de Hugo Souza. Ele foi o centroavante do Chaves de Portugal, a equipe rebaixada para a Série B, mas vejam só, né? Não dá para ter preconceito, né? O Hugo foi o goleiro desse time rebaixado e vejam só, ele chegou no Corinthians e fechou o gol. Você imagina o centroavante, que muitas vezes salva o time, muitas vezes, né, acaba sendo mais protagonista até, porque sempre tem, né, num time que está mal lá, um cara que faz os gols e acaba se destacando. O Héctor Hernández, cara, é um espanhol jogando aqui no Brasil. A adaptação não é tão simples assim. E ele não conseguiu jogar, é fato, ele não conseguiu jogar, teve muito poucos jogos, sofreu com lesões, não foi tão aproveitado. E aí, claro, né, o Corinthians fez uma janela espetacular que ele acabou sendo engolido, ele e o Pedro Raul. Em determinado momento ele recebeu mais chances do que o Pedro Raul, mas por conta das lesões acabou não tendo tanta sequência. Ele deu uma entrevista para um podcast lá na Espanha, dizendo que quando apareceu a proposta do Corinthians, ele não pensou duas vezes, ele tinha propostas, ofertas de Portugal, do Sport inclusive, e algumas da Arábia, até mesmo pagando mais, mas ele entendeu que o Corinthians, a Liga Brasileira está cada vez mais bem difundida pelos grandes astros que estão jogando por aqui, que ele resolveu arriscar.
e cruzou o oceano. Entende que, né, evidentemente, não jogou tudo que podia, tudo que sabe, tudo que ainda tem para jogar e que é muito dar certo com a camisa do Corinthians. E inclusive citou que o Campeonato Paulista vai ser uma grande oportunidade para ele. E esse é um detalhe também. Tem uma coluna no meu timão, que um abraço para os meus amigos lá que eu sempre acompanho, do Tomás Rosolino, que é muito bacana, se você tiver querer mais se aprofundar no assunto, vale a pena, que é sobre o quanto o Paulistão vai ser importante para o Corinthians para esse vestibular, para esses jogadores que não conseguiram ser aproveitados, porque o time encaixou de tal maneira que às vezes, cara, dava a sensação de dizer pro Ramon, não troca, vai com os caras até os 90. Porque o time estava muito bem, né? Mas em volta e meia ele tinha que colocar um Romero, que foi super útil, um Coronado, que às vezes entrava no segundo tempo, um Thales Magno também. Olha que bacana a gente tá falando na construção de elenco do Corinthians. Você tem um time titular muito bom, que encaixou e não dá para mexer. Mas quando mexe, claro que perde, entre aspas, qualidade, né? Porque os titulares, eles são titulares por algum motivo. Mas é fato também que esse nível ele se manteve em alguns momentos. Então, assim, o elenco está muito bacana. Claro que alguns jogadores acabam perdendo espaço, tipo o Pedro Raul. Pedro Raul vai ser difícil ter oportunidades. E o Héctor Hernandes é o seguinte, eu posso estar muito errado, eu posso virar meme em algum momento, mas eu acho que ele tem qualidade. Eu vi muito pouco do Héctor Hernandes, é verdade, mas, cara, são coisas que você percebe. Ele também entrou no time, quando ele chega, assim, né, no momento que o time não estava naquele encaixe muito positivo, e aí ele acaba machucando. Ele é um jogador de uma característica diferente, né, porque ele é um cara mais alto, de área, né, bom cabeceador, mas ele tem técnica. Ele tem técnica, muito mais do que o Pedro Raul. Ele sabe jogar. Ele tem uma leitura de jogo, ele tem inteligência, ele tem um bom posicionamento. Então, eu acho que esse cara ainda pode ser útil. Ainda pode ser útil. Ele tem contrato até o fim de 2026. E ele diz que vai usar o Paulista para poder receber mais oportunidades. Por quê? Por que a gente está falando sobre isso? Porque tem uma pré-Libertadores já no mês de fevereiro. E aí, alguns jogadores que não conseguiram receber tantas oportunidades no final do ano passado, vão receber agora. E isso vale para o Héctor Hernandes, vale, sei lá, para o Kaique, o menino da base, né, campeão da Copinha, que não recebeu tantas chances, para o João Pedro Choca, né, o zagueiro, quem mais? O lateral Hugo, né, acho que recebeu bastante oportunidades, né, e não aproveitou tanto assim. O Charles volante, o Alex Santana, jogadores que não terminaram a temporada como titular. O próprio Igor Coronado, a gente talvez veja mais. Tá, Chico, mas peraí, o time titular não vai jogar o Paulista? Não é isso que eu estou dizendo, mas obviamente você consegue, com tantas competições, né, você consegue trabalhar melhor o teu elenco. Porque dia 19 de fevereiro já tem um jogo de ida da pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. E dia 26 de fevereiro o jogo da volta. E aí tem mais um detalhe. O Breno Bidon, que está sendo assediado, está recebendo algumas sondagens já. Então o Corinthians vai ter que se esforçar para segurar esse jogador, e a gente sabe que se vier aquela proposta não segura. O Bidon não vai participar do Campeonato Paulista, do início do Campeonato Paulista com o Corinthians, porque ele foi convocado para a seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano. O Ramon Menezes, que chegou a ser técnico da seleção principal, né, pós-Copa do Mundo, na seleção sub-20, convocou o Bidon e o Felipe Longo, né, o goleiro também. Mas esse não interfere tanto, o Bidon é um titular do Corinthians. O Corinthians pode recusar, mas eu acho difícil que faça, porque mesmo que não confirme, o Corinthians quer vender. Por isso contrata tantos volantes, porque sabe que o Bidon é a bola da vez. E é o cara que dá aquela salvaguarda financeira. O Augusto diz, minha venda de jogadores não será minha principal receita, mas a gente sabe que na prática, chegando ali 100, 150 milhões de reais, como é que você vai recusar? E o Bidon vale isso, tá? Ele tem uma multa rescisória absurda, né, de mais de 100 milhões de euros, mas é uma proteção. Daqui a pouco vem uma negociação aí que fica bom para todo mundo. Provavelmente é um sonho do moleque jogar lá fora. Ele tem só 19 anos, mas o fato ele pode perder até 10 jogos do Campeonato Paulista se o time brasileiro no Sul-Americano chegar até a final. Então, o Sul-Americano Sub-20 ocorre entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, 3 dias depois,
tem o jogo da pré-Libertadores. Se ele for até a final, se ele for titular, vai depender do desgaste, já dá uma desfalcada aí. Ou não, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o Bidon se ausentará se o Corinthians acabar liberando, né, para a disputa do Sul-Americano Sub-20 durante todo esse período. Outros ex-jogadores do Corinthians, bem conhecidos, foram convocados, viu, para essa disputa. O Moscardo, né, que estava no PSG, agora está emprestado para um clube menor na França. O Wesley, do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Pedro, do Zenit. 3 jogadores aí do Corinthians, além do Bidon e do Longo, do Felipe Longo, o goleiro, que foram convocados para esse Sul-Americano. E aí? Notícias do Corinthians, a gente ainda fica no aguardo de mais algum reforço ou alguns reforços que podem pintar de maneira pontual para a gente entender se o Corinthians vai anunciar alguma coisa no final desse ano, início do ano que vem. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? A gente já sabe aí dessa novela entre, né, o Corinthians querendo contratar aí principalmente o Paul Pogba, né? Não se sabe, mas o que até então se saiu é que vem sim um patrocinador que está disposto a pagar, né? A pagar o salário, né? Já que ele viria de graça, né? Para a próxima temporada, para as próximas temporadas. Então viria sim aí uma empresa responsável, né, pelo pagamento desse jogador, né, pessoal. E outra, o departamento de contratações do Corinthians está movimentando um pouco mais internamente, tá? O departamento de contratações do Corinthians está se movimentando um pouco mais internamente, um pouco mais cauteloso, já que o Corinthians não tem tanto dinheiro para investir, né? Então o que o Corinthians está fazendo é ali um pouco mais cauteloso, né? O que se sabe é que o lateral esquerdo, né, desponta como uma prioridade do clube, e o Wendel, jogador do Porto e da seleção brasileira, é o principal alvo da diretoria. Então o Wendel aí do Porto é um nome bem cotado para a lateral esquerda do Corinthians. Outro nome que gera expectativa é de Mauro Júnior, lateral esquerdo também do PSV, né, cujo contrato termina em meados de 2025. Então, esses são os 2 nomes que podem pintar aí no time do Corinthians. Esses são os 2 nomes que podem estar chegando aí no time do Corinthians. Então vamos ver aí o que pode acontecer. Será que esses 2 nomes vão vir mesmo para o time do Corinthians? Lembrando que o Corinthians não está com caixa para fazer grandes contratações. Esse nome como Paul Pogba, né, seria um nome a qual não seria parte do Corinthians, mas sim do investidor, tá? Seria parte ali de um empresário, de uma empresa que estaria disposta a fazer os pagamentos ali salariais para esse jogador. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.